Oi, gente rica! Hoje eu quero compartilhar com você o relato de parto do meu filho mais novo, de Noah, que foi o ano passado, tá mais fresco na mente. Foi um parto completamente natural, uma experiência, assim, maravilhosa, completamente diferente do de Joseph, que se você não assistiu, eu vou deixar aqui no link da bio, foi o vídeo anterior, que eu dou bastante detalhes de tudo que aconteceu. Desde antes de engravidar de Noah, assim que eu tive Joseph, eu já estava decidida que o segundo parto eu tentaria de novo fazer tudo completamente natural. Uma das coisas que eu acabei não falando no outro vídeo, que eu nem fiz plano de parto, eu queria que fosse o mais natural possível. Como médica, eu não queria ficar pensando nas possíveis intercorrências que poderia acontecer. Então eu falei para minha parteira, para minha enfermeira obstétrica, que aqui na Alemanha é diferente, eu falo sobre isso no outro vídeo, para não ficar repetitivo, corre lá e assiste. Então eu falei para ela que eu queria completamente natural. E se precisasse, durante o processo, a gente mudaria, mas eu queria que fosse o mais natural possível. Então, assim que eu parei de Joseph, que eu vi o quanto as intercorrências que aconteceram eram porque realmente uma intercorrência chama a outra, eu falei, dessa vez eu vou fazer tudo diferente. De Joseph, eu falei pra vocês que eu tava com pressa, queria muito entrar em trabalho de parto antes que a minha mãe chegasse aqui na Alemanha. E de Noah foi completamente oposto. Como eu já tinha Joseph, eu não queria deixar ele com ninguém pra ir pro hospital sozinha. Então eu falava, Deus, se eu tiver que entrar em trabalho de parto antes de minha mãe chegar aqui na Alemanha, que eu vou parir em casa, que eu consiga parir em casa e fique bem pra eu não ter que deixar meu filho com ninguém. Mesmo que eu tenha amigos, eu não queria deixar ele na casa de ninguém. Então, eu não tava zero pressa de entrar em trabalho de parto. E aí, quando minha mãe chegou, eu tava com 38 semanas, mas ainda tava sem pressa de entrar em trabalho de parto, porque uma das coisas que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, eu nunca fui constipada, nunca tive problema de intestino, e na gravidez normalmente eu tenho diarreia. Eu tive uma crise de hemorroida com 38 semanas, então eu tava assim, morrendo de medo de entrar em trabalho de parto, na verdade. Tava zero pressa. Depois de uma semana, quando eu tava com 39 semanas, eu já tava começando a melhorar da crise de hemorroida. Mas ainda assim, zero pressa de entrar em trabalho de parto, não tava fazendo, da outra vez, como eu falei, eu tava fazendo exercício, tava fazendo tudo, tentando entrar em trabalho de parto. Dessa vez eu tava super de boa, sossegadíssima. Ainda estava fazendo acupuntura, dessa vez minha parteira não estava fazendo massagem, mas a acupuntura eu continuava fazendo para estimular o relaxamento dos músculos, para que me preparar mesmo para o trabalho de parto. A previsão de Noah nascer era dia 25 de julho. Então, no dia 19, eu lembro que tinha ido dormir tranquila, a gente tinha se programado, né, na sexta-feira à noite, para ir para a piscina no dia seguinte. E aí, no sábado de manhã, 6 horas da manhã, eu acordo com uma contração. Eu tava tendo muita contração de treinamento, mais intensas do que eu tive com o Joseph, mas não tinha feito toque nem nada, o tampão não tinha saído, então eu tava muito tranquila. E aí eu senti aquela contração e foi muito intensa, porque de Joseph começaram mais devagar, como eu falei no relato de parto, era mais tranquilo do que as minhas cólicas menstruais. Mas essa já começou bem intensa. Eu falei, meu Deus do céu, se isso aqui for só pródromo, eu tô lascada, porque dessa vez eu vou comer mais dor do que da primeira. E aí respirei, fiquei ali de boa. Falei, vamos ver se vai encaminhar ou é só um alarme falso. Aí, entre 6 e 7 horas da manhã, eu tive 3 contrações, mas bem intensas, doloridas. Falei, ó, vou levantar, vou tomar um banho. Se eu não entrar em trabalho de parto, eu vou pra piscina. Então, vou me arrumar. Levantei, tomei meu banho, me maquiei, penteei meu cabelo, fiquei pronta. E aí, voltei pra cama, coloquei o tênis, porque eu usei o tênis a primeira vez e amei. Dessa vez, fiz a mesma coisa. Botei o tênis e fiquei deitada com a bundinha pra cima. Falei, vamos ver se vai engatar. E aí, quando deu 8 horas da manhã, eu tinha tido mais as 3 contrações. Aí eu liguei pra minha parteira porque ela tinha viajado. E ela sabia que ela ia estar voltando de viagem. Liguei pra ela, perguntei, você tá por onde? Porque eu tô sentindo aqui umas contrações, mas não tá ritmada, tá uma coisa assim, não tá muito certinho. Aí ela falou, eu tô passando perto de Landstuhl, e ela tava vindo de Trier, e ela falou, eu passo e te checo, pra gente ver se tá realmente evoluindo ou não. Falei, pronto, ótimo. E aí, nisso, eu levantei, sentei na bola de pilates e fiquei balançando.
Na frente, minha mãe tava dormindo na sala. Aí ela acordou, olhou pra mim e eu falei, mãe, eu acho que vai ser hoje. Você é doido, eu vou estar rindo aí da sua cara, você vai parir o quê? Falei, tô tendo as contrações, moço, eu acho que vai ser, eu acho que vai engatar. E ela se acabou de rir da minha cara. Minha mãe sempre acha que eu tô doida, porque na cabeça dela essa vontade de parir normal não é normal. E aí fiquei balançando ali, esperando, aí o Joseph acordou, a Rafa, todo mundo acordou. E aí Kiara chegou, eram umas 8h30. Quando ela me checou, eu já tava entre 4 e 5 centímetros de dilatação. Eu falei, graças a Deus, porque eu tava morrendo de medo, porque as contrações estavam doloridas. Eu falei, se eu não tiver em trabalho de parto, meu Deus do céu, vai ser muito mais dolorido dessa vez. E ela me checou, e a minha ideia era ficar mais em casa dessa vez. Quando eu tinha chegado no hospital, a minha dilatação tinha parado com o Joseph, eu falei, dessa vez eu vou ficar mais em casa. O segundo filho tende a ser mais rápido, mas eu quero ficar mais em casa. O problema é que ela não podia ficar comigo. Ela tinha vários pacientes para poder checar no hospital. E aí ela não ia poder ficar comigo. E aí eu falei, então tá bom, você vai, daqui a pouco eu vou. Eu falei, vou tomar café. Aí fui, tomei café, sentadinha na bola, balançando. Minha mãe se acabou de rir da minha cara. Liguei pra minha cunhada, ela, você é doida. Porque minha cunhada, no segundo filho, o trabalho dela de parto, entre a primeira contração e ela parir a menina, foi 1 hora. Eu falei, se acontecer isso comigo, eu vou parir em casa, com certeza. Mas não aconteceu. Então eu tava bem na bola, tomando meu café, tranquila. Quando foi 10 e pouca da manhã, eu acho que eu tenho um vídeo. Se eu tiver o vídeo, eu vou botar aqui na frente. Da gente indo pro hospital de novo. So Noah, the day to meet you arrived. Today is 19 July at 10:30. We are going to the hospital right now. Me and your daddy. Love you, we're waiting for you. Yes, we are very happy that you are coming. Love you very much. 10 e pouca da manhã a gente foi pro hospital. E, gente, parece loucura, porque a mesma sensação que eu tive com o Joseph indo pro hospital no carro foi a mesma sensação que eu tive com o Noah. Então, no momento que eu senti ele descendo e encaixando, eu falei, eu tô com 7 centímetros. Agora eu tô com 7 centímetros, eu tenho certeza. A gente vai chegar no hospital, Rafael. E o hospital tem uma área verde, bem bonita ao redor. Eu falei, a gente vai chegar, vai estacionar o carro e eu vou caminhar. Eu não vou entrar no quarto. Porque se eles me segurarem lá, não vai evoluir de novo. Então, dessa vez eu vou fazer diferente. E eu lembro que quando a gente estacionou o carro, que eu desci, eu falei, meu Deus, dessa vez eu nem fiz curso de Joseph, eu fiz curso pré-parto, eu tava ouvindo auto-hipnose. Da gravidez de novo, eu não tive tempo de fazer nada disso, nem tava fazendo exercício. Assim, os exercícios normais eu tava fazendo, tava treinando normal, mas exercícios pra entrar em trabalho de parto, pra melhorar, não tava fazendo. Mas aí, eu lembro exatamente, quando eu botei o pé fora do carro no estacionamento, eu falei, gente, minha avó pariu 7 filhos, sem fazer exercício, sem fazer nada, e se ela deu conta, eu também dou. E foi com esse pensamento que eu cheguei no hospital pra parir. E aí eu falei, fiquei caminhando ao redor do hospital, e aí quando deu meio-dia, eu liguei pra minha parteira, porque ela falou que ela ia ficar no hospital até meio-dia, então eu liguei pra ela pra avisar que eu tinha chegado. Ela, isso eu tenho uma saidinha, mas eu volto, daqui a pouco eu chego aí. Falei, pronto. E fiquei caminhando. Quando ela chegou, meio-dia e pouca, eu entrei no quarto e falei, Kiara, eu tenho certeza que eu tô com 7 centímetros. Eu tive a mesma sensação que eu tive com o Joseph. Você vai fazer o toque, a médica vai vir, vai examinar, vai fazer o ultrassom, eu tenho que fazer o cardiotoco, mas quando terminar tudo, eu vou sair, eu não vou ficar aqui no quarto. Quando ela me chegou, eu tava com 7 centímetros, elas fizeram tudo. E ela falou, Laísa, eu não vou falar pra médica que você tá com 7 centímetros, porque se eu falar, ela não vai te deixar sair pra caminhar. Falei, tá bom, tranquilo. Eu vou, porque dessa vez eu vou fazer diferente. Eu saí do quarto, gente, era em torno de 12h40. Porque ela chegou e fez os processos e tal. E uma coisa que eu percebi também, que me fez querer sair mais rápido ainda do quarto, foi que no momento que eu tava, eu falei errado, acho que eu cheguei em torno de meio-dia, porque foi meia hora só no cardiotoco. E com certeza, eu saí do quarto 12h40, que é a marca que eu lembro. E aí, quando fez o cardiotoco, a contração vinha e eu me contraía. Eu percebi que desacelerou. Em meia hora eu tive 3 contrações. Eu já tava tendo, assim, contração muito pertinho uma da outra.
E aí eu falei, não posso ficar deitada. Foi isso que aconteceu de Joseph e dessa vez eu vou fazer diferente. Então, quando terminou tudo, eu me piquei. Saí, fui caminhar ao redor. Também, assim, de Joseph era inverno, tava frio, foi de noite. De novo, foi de manhã, era verão. Então, assim, o clima tava maravilhoso. E eu fiquei caminhando. E a contração vinha, agachava, grudava em Rafael, agachava. Até que chegou um momento que eu falei, Rafael, não, agora eu já tô com vontade de fazer puxo, vamos voltar, porque senão daqui a pouco eu não aguento mais caminhar. Vamos voltar pro quarto, porque agora chegou a hora. Mas, diferente de Joseph, dessa vez eu queria me movimentar. Então eu fui de escada. Enquanto eu tava caminhando ao redor, eu ia no meio fio e ficava no tá fundo, tá raso. Tenho até foto, vou botar aqui a foto caminhando ao redor do hospital. E aí, quando eu comecei a sentir vontade de fazer força, voltei e fui de escada. Entrei no quarto, que aí eu lembro que quando vinha a contração, eu só apoiava, respirava, agachava e ficava ali, já tava em Nárnia. E aí entrei no quarto, que olha, falou, agora tá pra valer. Mas foi a mesma sensação que eu tive com o Joseph, que eu falei, a vontade de fazer puxo foi nesse mesmo momento, que aí eu identifiquei que eu tava na transição. Isso foi uma das maiores diferenças de um parto para outro. Eu tava muito consciente do meu corpo, escutando o que o meu corpo tava pedindo e eu só fazia. Então eu voltei pro quarto em torno de meio-dia e 40, fiquei na bola de pilates. Primeiro pedi Kiara para colocar o tapetinho para eu ficar de 4 apoios. Mas aí sentei na bola e fiquei balançando, e quando vinha a vontade de fazer push, eu fazia. E eu senti que ele ia descendo, não vinha toda hora, não era toda contração que eu sentia vontade de fazer força, mas quando eu sentia vontade, eu fazia. E eu lembro de sentir exatamente a transição, de sentir meu corpo suando frio, e depois sentir calor. E eu lembro de cara me perguntando, Laísa, você quer o expulsivo em que posição? Eu falei, sei lá em que posição. No momento eu não consigo pensar em nada, Kiara, eu só consigo ficar aqui. Mas o tapete já estava preparado. E aí eu fiquei ali até que quando as contrações começaram a reduzir, eu consegui ter um respiro para poder mudar de posição e ir para 4 apoios. E aqui eu já digo, gente, se você conseguir passar pela transição, acredita em mim, você vai parir. Porque a parte mais dolorosa é essa, até você dilatar. Eu vou falar uma coisa de cada vez, mas assim, o expulsivo é muito mais tranquilo. Para mim, a maior dor, o pior momento é a transição e até chegar realmente nos 10 centímetros de dilatação. E aí, quando teve um respiro, eu consegui mudar de posição e fiquei em 4 apoios. E comecei a fazer força. Quando eu voltei pro quarto, era em torno de 1h40. Comecei a fazer força em 4 apoios. E aí, os batimentos começaram a dar uma reduzida. A obstetra tinha vindo já para a final do parto. A obstetra veio para ajudar a Kiara. E aí elas falaram assim, mas vamos ficar em pé, porque eu acho que a gravidade vai ajudar e vai ser mais rápido. E realmente, gente, assim, Rafael sentou, eu me apoiei segurando no pescoço dele e eu fiz, acho que 2, no máximo 3 forças. E Noah saiu de vez. Não teve, tipo, de sair a cabeça, não, ele saiu de uma vez só. E elas me entregaram, eu lembro de assim, eu tava incrédula, porque eu tinha voltado pro quarto em torno de 1h40. Quando eu olhei pro relógio, que eu vi que era 2h20, eu já tava com aquele menino no braço. Eu só falava, Deus, obrigada, 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 meu Deus, obrigada, meu Deus. Porque, assim, foi tão rápido. E uma coisa que eu não falei no de Joseph, porque como eu tava anestesiada, quando o Joseph passou pelo canal, eu não senti direito as contrações. Eu sempre fiquei com a sensação que eu não tinha sentido ele realmente sair. E eu ficava com essa falta. E a loucura é que, de Noah, eu acho que é Deus mesmo que apaga da mente da gente, que mesmo eu sentindo tudo, tava sem anestesia de nada, mas assim, é a mesma sensação, eu ficar incrédula como que aquele menino tinha passado por dentro de mim e saído, sabe? Loucura, loucura, loucura. Mas 2h20 eu já tava com ele no braço, assim, super feliz, agradecendo a Deus por já ter parido em períodos super curto, né? Tipo, em 40 minutos que eu fiquei dentro do quarto, ele já tinha nascido. E completamente natural. Assim, lacerou mínimo. Tipo, acho que foram pouquíssimos pontos, eu não fiquei contando, mas foi a laceração bem pequena que teve. E aí ele já veio, mamou. Noah tava com 2 circulares de cordão.
Por isso que acho que deu alteração nos batimentos no final, mas assim, foi super tranquilo. E dessa vez eles nem tentaram me segurar no hospital, tanto que não queriam me dar nem um quarto para poder tomar meu banho. Porque depois de parir, depois do rolê todo, eu tava tomando meu banho, pronta pra ir embora. Vou botar foto aqui. Vou botar foto assim que pariu e depois, já saindo do hospital. Deus foi muito bom comigo. Assim, o parto de novo foi realmente um presente pra mim. E eu fiquei muito feliz. E eu digo assim, você já tem tudo que você precisa pra parir. Seu corpo foi projetado pra isso. Então, não tenha dúvida que você é capaz. Pra mim, depois de ter parido o meu empoderamento, minha crença de capacidade aumentou muito, mas depois de ter parido completamente natural, foi ainda assim para outro nível. E eu falo, quantos filhos eu tiver, eu quero parir normal e natural, porque a recuperação foi assim absurdamente mais rápida. Minha recuperação de Noah foi muito boa e muito rápida. Uma semana depois eu já tava assim saindo para ir caminhar na pracinha com o Joseph, que para mim era muito importante também, por já ter Joseph, estar bem para poder brincar com ele, ficar com ele. Então, uma semana depois eu dava peito pra Noah, deixava ele em casa com minha mãe e ia pra pracinha com o Joseph, já conseguia pegar ele no colo e me sentindo super bem. Então, se você tá aí em dúvida, eu te aconselho o parto normal. E eu quero repetir aqui. Você já tem instalado de fábrica tudo o que você precisa para parir normal. Não tenha dúvida que você é capaz de fazer isso. Pode ser que seu parto possa ser mais demorado, um pouco mais difícil, mas assim, você foi projetada para isso. Então, não deixe de tentar por medo. Avalie com o seu obstetra, com sua equipe, se você tem alguma contraindicação ou não, mas não deixe de tentar por medo. Eu sei que a realidade no Brasil é muito diferente. Então, faça o que tiver ao seu alcance em termos de equipe, em termos de hospital, mas eu aconselho demais. É muito bom. E você viver assim, essa experiência. Escute seu corpo, porque o seu corpo vai te dar os sinais. Se você só seguir, você vai conseguir não resistir o processo, sabe? E realmente viver essa experiência. Se você gostou desse relato de parto, se fez sentido para você, se te ajudou a tomar a sua decisão a respeito de parir normal ou não, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal. E novamente, eu falei no relato de parto de Joseph, eu repito, trabalhe a sua mente. Se você conseguir se manter focado, respirando, mantendo a sua concentração e a sua mente na perspectiva correta, você vai dar conta. Porque o trabalho maior é você conseguir se manter mentalmente forte no trabalho de parto. Porque o corpo, ele vai fazer o trabalho dele. Então, se concentre em manter a sua mente dizendo para você que você dá conta, que você é capaz de fazer isso. Não deixe a dúvida te paralisar. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com as gravidinhas, com as pessoas que você sabe que gostam de escutar relatos de parto. Que Deus te abençoe.